Minha família, seguinte, ótimo dia, noite e tarde pra geral, certo? Tô aqui eu novamente, após uma semaninha na praia, né? E o que que eu vou fazer hoje? Hoje, rapaziada, eu irei, tá? Fazer o seguinte, tô aqui no aplicativo de vídeos, certo? Google Ticoteco. Hoje eu vou fazer uma parada diferente. Eu vou fazer o seguinte, como eu gosto muito de falar de Cristo, como eu gosto muito de falar de Jesus, como eu gosto muito de falar de espiritualidade, de Deus, é uma parada que eu gosto, que eu falo, mano, de coração, porque é um bagulho que eu gosto muito, entendeu? Não que eu seja exemplo de porra nenhuma, não sou e nunca vou ser. Exemplo é Jesus, exemplo é Deus, eu não sou exemplo de nada. Mas é um negócio que eu gosto de dar minhas opiniões, eu gosto de falar o que eu acho, eu gosto de falar o que tem que ser dito, entendeu? E eu tô cada vez mais nichando, né? Porque eu comecei a fazer os vídeos, eu comecei a fazer, querendo ou não, de coisas aleatórias do TikTok, só que eu percebi que eu fico muito revoltado, eu acabo não passando nada muito relevante, eu acabo só me estressando e xingando 1000 pessoas diferentes. Então isso não é legal, entendeu? Então o que eu tô fazendo agora? Tô procurando umas paradas mais da hora. Que nem o último vídeo que eu postei, eu reagi às coisas que são recomendadas pra mim. E agora eu vou reagir a vídeos de Jesus. Aí tem de tudo, né? Aqui vai ter vídeo de The Chosen, vai ter as edits que a rapaziada faz, entendeu? E modestamente falando, aparece muitas pra mim, porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, entendeu? Isso daqui me motiva, me ajuda. E eu vou ver e vou dar minhas opiniões referente a isso, mano, entendeu? O marciano que é, sem muito o que ser feito. Hoje, né? Daqui a pouco tem que trabalhar. Tô na base disso daqui. Não, eu não bebo isso sempre, tá? Eu tomo energético, essas coisas, né? Pré-treino. Pré-treino só quando eu vou treinar, certo? Aí quando eu vou treinar, eu não tomo mais nenhum tipo de cafeína no meu dia. Então, por exemplo, eu tomo pré-treino, que já é forte, e eu não tomo mais nenhum tipo de cafeína no dia, só pra treinar. Agora, por exemplo, quando eu não vou treinar, no caso hoje, eu tomo só um energético mesmo, porque é bem mais fraco e é de boa. Porque se eu ficar sem nada também, eu fico meio lesado, entendeu? E eu preciso praticar alguma atividade física. Se eu não praticar uma atividade física, nem tomar uma cafeína, alguma coisa, eu fico meio lesado da cabeça. Não recomendo ninguém fazer isso, entendeu? Mas eu gosto. Eu acho que, pô, eu sou um cara que eu me alimento bem, cuido da minha saúde. Tomar um energético de vez em quando, eu não vou morrer, não, entendeu? Se eu tivesse, porra, tomando pré-treino, energético, café, um por cima do outro, aí era triste. Agora, como não, tá tudo certo. Filme, rapaziada, sem enrolação. Marcha no que é, entendeu? Vamos ver uns vídeos aqui, dar minha opinião. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem. Isso daqui é a pura realidade. Eu acho que é assim, tudo nessa vida, tudo desse mundo aqui, é muito banal se a gente parar pra pensar. É tudo muito superficial, cara. É tudo muito supérfluo, entende? É tipo, tudo vai ficar aqui nessa terra. O que que a gente vai levar daqui realmente? A gente vai levar daqui realmente como a gente evoluiu como pessoa, como a gente ajudou alguém, como a gente honrou a Cristo, como a gente obedeceu ao Criador, evoluímos como ser humano, entendeu? Então eu acho que as pessoas elas têm que se desligar um pouco dessa realidade vazia, de ficar se preocupando com coisas do mundo, entendeu? E se ligar mais ao reino de Deus, ao pós-vida, entendeu? Se ligar mais aos ensinamentos que o mestre, que morreu na cruz por nós, nos passou, entende? Eu acho que falta um pouco disso nas pessoas. Falta um pouco das pessoas se conectarem com o básico, entende? Porra, natureza, Cristo, entendeu? Se conectar com as nossas origens. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: quando você tira um peixe da água, o que que acontece? Ele morre. Quando você tira a árvore, né, do solo, o que que acontece? Da terra, né, no caso, ela morre. E o que que acontece quando o ser humano é tirado de Deus? Se a gente levar em consideração que Deus
nossa semelhança, né? O que acontece com o ser humano quando ele é tirado de Deus, tirado da sua origem, tirado da sua essência? Ele morre. Por isso que muita gente hoje em dia vive numa felicidade vazia e acha que é feliz e não é feliz porra nenhuma. Então, rapaziada, o que eu tenho pra falar é o seguinte: tornem as coisas mais simples, vivam a vida mais simples e parem de achar que a vida é esse mundinho material vazio. A vida real é a vida eterna ao lado do Criador. Ponto final. Pô, esse vídeo é muito bom, né? Eu gosto desse tipo de vídeo. Ok, publico isso. Que eles lhes façam. Como que publica isso, cara? Aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Rapaziada, vocês percebem como até o vocabulário, quando se fala de Jesus, como Jesus falava, é muito bonito de se ver. Tipo assim, o mestre dos mestres, ele é bonito dos pés à cabeça, tá ligado? Perfeito em tudo, cara. Até o vocabulário dele é admirável, entendeu? Eu sei que isso daqui não tem nada a ver, é uma edit, só que eu tô falando o jeito que Cristo falava, o jeito que ele se comunicava. Era muito bonito, cara. Muito bonito. De verdade mesmo. E isso daqui, querendo ou não, é um fato, entendeu? Cara, pouco importa. Tudo dessa vida, cara. De verdade mesmo. Entendeu? Cristo passou por essa terra, morreu pelos nossos pecados, mesmo assim a gente continua pecando. E é a separação do joio e do trigo. As pessoas que não estão despertas, sinto muito, mas é triste a vida delas, entendeu? Que eu vou dar um papo aqui. Esse bagulho de céu e inferno, isso daí é metáfora, cara. O que existe é. Agora eu vou passar a visão. Pessoas que não se arrependem, pessoas maldosas em seu ser, que não se arrependem, não querem mudar e não mudam, o que vai acontecer com elas? Elas vão simplesmente deixar de existir. Porque Deus é tão bom, que de vez ele pegar essas pessoas e deixarem elas sofrendo no inferno, em algo do tipo, Deus é tão bom, cara. Você faz merda a vida inteira que você não vai, porra, simplesmente você deixa de existir. Só que, se a gente parar pra pensar, isso daí também é horrível, sabe por quê? Porque você não vai ter a vida eterna ao lado de Cristo. Isso é a pior coisa do mundo. Você pode ter profunda certeza disso. Cara, você perdeu a vida eterna ao lado do Mestre dos Mestres, ao lado de Deus, do Criador. Você sabe o que é isso, cara? Isso é muito absurdo. Muito absurdo. Então, ao mesmo tempo que Deus é extremamente justo e amoroso por não punir pessoas que fazem 1 milhão de merda na vida, cara, é a pior punição do mundo. É não sentir a presença de Deus, pois sem a presença de Deus nós morremos por dentro e por fora. Entende? Por isso que eu falo sempre, digo e repito, se arrependam e se voltem para Cristo. É só Ele que importa. Não importa mais nada da sua vida, se você vai ter carros de luxo, mansão, vai se relacionar com 1000 pessoas por dia. Isso não importa de nada. Vai tudo ficar nessa terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Então se arrependam e voltem para Cristo. Vocês nunca vão se arrepender de serem devotos ao Senhor. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os... Cara, eu sou um cara que eu tenho um pouquinho desse negócio de justiça, sabia? Um pouquinho não, tenho muito. Entende? Porque me irrita muito, rapaziada. Dá um papo pra vocês, me irrita muito o estágio que o ser humano tá chegando. Sabia? O estágio que as pessoas estão chegando. A gente tá vivendo o final dos tempos e quem não percebe isso é cego, desculpa, entendeu? Nós estamos no final dos tempos. Tudo que é pior, mais absurdo, entendeu? Porra, satânico, diabólico, tá em alta e tá sendo idolatrado e normalizado, entende? A gente vive num mundo absurdamente satânico. A gente tá vivendo uma época de só desgraça, cara. Estamos no fim dos tempos. E eu tenho um pouco dessa questão de justiça porque eu vejo tanta merda, cara. Porra, a gente vive num mundo que as pessoas que não valem nada têm tudo nesse planeta. A gente vive num mundo que pessoas honestas, trabalhadoras, humildes, pessoas que merecem ter alguma coisa, não tem nada. A gente vive num mundo onde o sistema caga na nossa cabeça, a gente não pode fazer nada. Entende? A gente vive num mundo que a gente não pode confiar na mídia, não pode confiar em jornal, não pode confiar em nada, porque tudo é pra fuder com a população. Entendeu? A gente vive num mundo onde pessoas que vendem seus corpos na internet ganham mais do que professores, do que médicos, do que pessoas que fazem a diferença no planeta, ganham mais que pedreiros, ganham mais que muita gente que tem que ganhar dinheiro e não ganha nada. Entende? Isso já mostra e muito que o mundo pertence ao maligno. E o reino de Deus é algo depois desse mundo. Porque esse mundo pertence ao maligno. Quanto mais lixo você for, mais você tem no mundo, cara. Entendeu? Por isso que isso me revolta um pouco essa questão da justiça, né? É tudo o mundo tá uma inversão de valores absurda. Entende? O errado tá sendo certo e o certo tá sendo errado. Porra, hoje em dia normalizam a eu nem sei o nome daquela porra, eu esqueci. Que não é monogâmico, que um relacionamento entre três pessoas. Que porra é essa? Relacionamento aberto. Que merda é essa, mano? Vocês têm noção da dimensão do quão satânico, diabólico, errado e doentio são essas coisas? A pornografia normalizada hoje em dia. Tem ladrão sendo idolatrado. Por que será que escolheram Barrabás e não escolheram Jesus na época de Cristo? Rapaziada, estamos vivendo o final dos tempos. E quem não percebeu ainda isso está cego. Desculpa, se você tá achando tudo que você tá vivendo normal, se você tá achando esse século, essa década, o ano que estamos vivendo normal, desculpa, mas você tá bem distante de Deus, do fundo do meu coração. Você tá cego espiritualmente, entendeu? Mas enfim, acordem pra vida, se despluguem desse mundinho de bosta e se conectem cada vez mais com Deus e com Cristo, levando a simplicidade e a paz para a vida de vocês. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados. O negócio que eu tenho que controlar um pouquinho essa questão de ser pacificador, né? Que nem eu sou um cara muito calmo, sou um cara muito de boa, só que eu me revolto muito fácil. Entendeu? Eu sou um cara, tipo, eu conto nos dedos às vezes que eu briguei na vida, assim, de brigar mesmo. Eu não brigo, eu sou muito tranquilo, muito de boa. É que eu me revolto. Essa questão do senso de justiça que eu falei é um negócio que me revolta, cara. Eu vejo tanta merda acontecendo, a gente não pode fazer nada, é um negócio que me irrita, entendeu? Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o próprio filho. Nossa, isso daqui é muito forte, né? Vocês têm noção de que o Criador, cara, ele deu. Fico até um pouco emocionado de falar essas coisas, né? É muito forte pra mim isso. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo. E vocês têm noção do quanto que Jesus teve que
abaixar a energia dele para ele conseguir pisar nessa terra com essa quantidade de gente imunda, cara. Você tem noção de que o mestre dos mestres morreu por mim, morreu por você, morreu por nós? E mesmo assim a gente continua pecando? Mesmo assim você continua pecando? Mesmo assim eu continuo pecando? Mesmo assim a gente peca? Você tem noção de como nós somos depravados? Vocês têm noção de que a gente não merece nada disso, rapaziada? Que a gente não merece nem acordar com saúde? Nós reclamamos de tudo, se estressamos com tudo, damos atenção para coisas supérfluas que não valem nada, esquecemos de Cristo, esquecemos de Deus. E mesmo assim, o Criador deu o seu Filho para essa terra e ele foi colocado numa cruz para pagar nossos pecados. Vocês têm noção do sofrimento que é você estar pendurado numa cruz? Ninguém nunca vai saber isso. É o sacrifício máximo. E mesmo assim, eu, você, nós pecamos. Vocês têm noção de que a única coisa que a gente tem que fazer na nossa vida é simplesmente agradecer e pedir perdão? E não pedir nada a Deus e a Cristo? No máximo, pedir coisas que realmente importam. Amar o próximo, sabedoria, inteligência, conexão real com eles, paz, entendeu? Coisas que importam. Não você ficar pedindo uma casa para Deus, pedindo um carro, pedindo coisas idiotas. Sendo que, de acordo com tudo que eu falei, você acha mesmo que nós, pecadores imundos, nojentos e pútridos, merecemos pedir alguma coisa, além de não abaixar a cabeça e simplesmente agradecer e pedir perdão? Então, por favor, né? Olha o lixo que somos. Pecamos sempre. Mesmo depois do Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, ter morrido numa cruz por nós. E eu, você, todos os seres humanos, continuamos sendo um lixo e só pioramos cada dia mais. Então, novamente, negue a si mesmo. Negue você dia após dia. Negue a sua carne. E simplesmente viva por Cristo. Veio ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo. Através dele. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Porque sabemos que Deus busca mais os doentes do que os saudáveis. Nossa, isso daqui é tão... É um negócio que me deixa tão emocionado assim de falar. Mas isso daqui é a pura verdade. Rapaziada, nós somos pecadores, nós somos imundos, a gente peca todos os dias na nossa vida. Seja um pecado pequeno, pecado grande, pecado é pecado. Só que, cara, isso é tão incrível, sabia? Porque Deus, Cristo, eles sabem tudo que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Então eles sabiam todos os pecados que íamos cometer, tudo que a gente ia fazer nessa terra. E mesmo assim eles estão dispostos a nos perdoar. Eu não conto nos dedos as vezes que eu peco. Eu peco muito, cara. Eu não sou exemplo. Só que, porra, quebra minhas pernas saber que sempre que eu peço perdão a Deus, que eu converso com Jesus, eles estão lá pra me ouvir. E como eu sei que eles estão lá pra me ouvir, eu sinto a presença deles. Toda vez que eu me arrependo, que eu choro, eu sinto a presença deles. E isso é um tapa na nossa cara tão grande, mas tão grande, porque nós fazemos tanta merda depois de Cristo ter morrido numa cruz por nós, e mesmo assim eles estão de braços abertos nos esperando. Então, você que peca, eu que peco, vamos nos arrepender e voltar para Cristo. Não importa se a gente caia 500 vezes. O final dessa vida só vai valer o que a gente melhorou como ser humano e o que a gente honrou ao Criador. Então, vamos procurar ser pessoas melhores, negar a nossa carne, porque isso é um fato. Antes você ser um pecador que se arrependeu do fundo da sua alma, do que você ser um cara que não se arrepende de nada porque você é justo, né? E você acha que você merece a salvação. Nós não temos que merecer nada e nem achar nada, cara. Entende? Tem uma frase que é muito boa, que é a seguinte: quanto mais próximos estamos de Deus,
mais percebemos que somos pecadores imundos e não merecemos nada. E quanto mais distante estamos de Deus, mais achamos que somos legalzinhos, bonzinhos, e tá tudo certo, merecemos tudo. Isso é um fato. Se você acha que você é super bonzinho, legalzinho, você está distante de Deus. Se você percebe que você é um pecador, é falha, né? E a única coisa que você precisa é da energia do Senhor, é sinal que você está chegando perto dele. Pensem da seguinte forma: alguém entre vocês é um pastor de ovelhas? Jesus sempre estará com você. Mesmo quando você se sentir indigno, mesmo quando o pecado pesar, quando a culpa apertar, quando você olha para si e pensa que estragou tudo, o pecado faz isso. Separa, esconde, machuca, você erra, se afasta, tenta fugir. Jesus sempre estará com você. Mesmo quando você se sentir indigno, mesmo quando o pecado pesar, quando a culpa apertar, quando você Eu me sinto indigno todos os dias da minha vida. E eu acho que assim, esse é um ótimo sinal para minha vida, porque quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais a gente percebe que a gente é um lixo, né? Agora, quanto mais distante a gente está de Deus, mais a gente acha que a gente é legalzinho, que a gente merece a salvação, merece algo de Deus. Sendo que, porra, reflitam um pouquinho. Deus deu o seu único filho para morrer nessa terra para pagar nossos pecados. E mesmo assim, você, a gente peca pra caralho todos os dias da nossa vida. É como se a gente tivesse cuspindo na cara de Cristo. E mesmo assim, quando a gente faz merda, ele tá lá de braços abertos para nos receber. Reflita um pouquinho sobre isso na sua vida. Será que Deus e Jesus devem alguma coisa para você? Ou será que nós devemos algo para eles? olha para si e pensa que estragou tudo, o pecado faz isso. Separa, esconde, machuca, você erra, se afasta, tenta fugir, e começa a acreditar que Deus só te quer quando você... Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Nossa senhora, que fato, que fato. Tome sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. O que isso significa, rapaziada? Ó, vamos entender que, o seguinte, nós estamos na vida em uma constante batalha entre a carne e o espírito. O que é uma batalha entre a carne e o espírito? O espírito, ele tem a clareza. O espírito, ele sabe o que é o certo. Ele sabe o que é o correto. E a carne, ela quer o quê? Ela quer coisas do mundo. Ela quer coisas superficiais. Ela quer coisas que geram dopamina. Ela quer um sexo rápido ali. Ela quer comer um doce, porque isso gera uma dopamina no cérebro. Ela quer ficar jogando. Ela quer procrastinar. Ela quer guardar energia. Entende? A carne, ela só quer merda. A carne, ela se prende a vícios mundanos. A carne, ela quer coisas rápidas. Por isso que hoje em dia muita gente é viciada, por exemplo, em casa de aposta. Muita gente trai muito, entende? Muita gente é viciado em pornografia. Tudo coisas que geram estímulo na nossa carne. E tudo isso vai contra os ensinamentos de Deus e de Jesus. Por isso que Cristo disse: tomem sua cruz e sigam-me. Por quê? Tomar nossa cruz significa negar quem somos e negar quem a carne quer que nós sejamos. Entende? E seguir a Cristo é muito mais do que acreditar em Cristo. Seguir a Cristo se Cristo fala que isso é errado, eu não vou fazer mais. Se Cristo fala que aquilo é certo, eu faço aquilo. Isso é seguir a Cristo. É ser obediente. Não é, eu acho que isso é certo, eu acho que aquilo é errado. Não, é ser obediente. Entende? Então esse é um dos papos que a rapaziada tem que enfiar na cabeça hoje em dia. Tomem a cruz de vocês. Neguem a si mesmo. Neguem. Eu vou falar essa frase novamente, eu não aguento mais falar isso, mas eu vou falar. Se você acha que você é muito bonzinho, você merece alguma coisa de Deus, de Jesus Cristo, é porque você está distante dele. Se você percebe que você é um pecador imundo, você não merece nada, e a única coisa que te mantém vivo e de pé é Jesus Cristo, você está chegando perto de Cristo. Papo tá dado. Jesus sempre estará. Em verdade vos digo.
que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, Fato. Fato, 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 fato. Não achem, por favor. Não achem, cara, que vocês não vão se arrepender, não vão renunciar, não vão tomar a cruz de vocês, não vão negar a si mesmos e vão entrar no reino dos céus. Não vão, cara. Não vão. Não vão. Não vão. Por favor, tirem isso da cabeça, cara. Por favor. E eu não falo isso na maldade, entende? Porque de verdade mesmo, é, terá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem disse isso foi Jesus Cristo, não fui eu, tá? Só que, rapaziada, por favor, é que hoje em dia as coisas são muito viradas do avesso, cara. O mundo tá virado do avesso. Então enfiaram na cabeça das pessoas que você pode fazer a merda que for, que você pode fazer as cagadas que forem na sua vida, não se arrepender de nada e no final você vai ser salvo. Você não vai. Desculpa, mas você não vai. E não tem nada mais doloroso que você não ter a vida eterna ao lado do Criador. Vai por mim. Então, neguem a si mesmo, rapaziada. Mudem a cabeça de vocês, mudem seus hábitos, leiam a Bíblia, busquem o caminho de Deus. E já era. O que importa é isso. Negar a nós mesmos, evoluir. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é milionário, se você transa com muita gente, se você não transa com ninguém, se você é virgem, se você não é, se você, enfim, já fez qualquer merda na sua vida. Simplesmente se volte a Cristo. Simplesmente se arrependam, peçam perdão e sigam a Deus. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Um amor que sofre paciente. Um amor que é bondoso. Você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós. Que frase do caralho, hein? Cara, eu vou falar duas situações aqui. Primeira, é muito difícil. Rapaziada, é muito difícil, cara. Quando a gente vê o mundo no estado que ele tá, traição sendo normalizada, mulheres não se valorizam, homens batem no peito, sentindo orgulho de trair. Quem divulga casa de aposta tá milionário, fudendo a vida dos outros. Quem vende o corpo tá milionário, vendendo seus valores e princípios. Pornografia tá em alta. Sexualização tá em alta. As coisas mais absurdas do planeta estão em alta. Pessoas que não valem nada têm dinheiro. Pessoas que merecem, trabalhadores, pai de família, mulheres, o que for, que merecem ter uma vida digna, não tem. O sistema tá um pouco se fudendo pro povo, entendeu? Então, a gente não se voltar contra o mundo é muito difícil, cara. Eu falo do fundo do meu coração, a coisa mais difícil pra mim é ter o amor ao próximo. Porque eu me revolto muito com tudo isso, com essas injustiças desse planeta, entende? A gente vive num mundo completamente injusto. O mundo é injusto pra caralho. E sabe por que o mundo é injusto pra caralho? Porque o mundo, atualmente, ele pertence ao maligno. Ele pertence ao diabo. Ele foi criado por Deus, porém ele pertence ao maligno. Por isso que tudo é o contrário hoje em dia. Entendeu? O certo é errado e o errado é o certo. Então, eu entendo que nós temos que cada vez mais lutarmos para conter um pouco tudo isso, entende? Apreciar o mundo, a criação de Deus, entende? Ter um pouco mais de amor assim com as pessoas que não estão espertas, pessoas que estão viajando, achando que a vida são flores ainda, e não é bem assim, entendeu? Só que eu entendo também as pessoas que simplesmente tá com foda-se pra tudo. Eu tá com um pouco foda-se pra tudo, porque, cara, é muito difícil você ver essa quantidade de injustiça do planeta, esse mundo sendo pútrido do jeito que tá sendo, e você não se revoltar de verdade. Mas o papo é o seguinte, rapaziada. Vamos se apegar a Deus e a Cristo, entende? Melhorar 1% que seja todos os dias da nossa vida. Não é da noite pro dia que a gente vai melhorar. E não existem santos. Ninguém é santo, ninguém nunca vai ser. Só que a gente pode ser melhor que ontem. Então, neguem a si mesmos e melhorem 1% o que vocês foram ontem. Fechou? Responde aí.
sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata. Acreditas mesmo que um homem Peraí, deixa eu ir no banheiro, né? Coisa rápida. Tamo de volta, rapaziada. seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Cara, eu acho que o maior ato de... como que eu posso falar? De força é você ter dó dos seus inimigos, amar os vossos inimigos, né? E orar pelas pessoas que sentem inveja e tudo mais da sua vida. Porém, vocês têm noção de como isso é difícil, mano? Vocês têm noção que Jesus Cristo viveu o tempo que viveu nessa terra? Ele não pecou uma vez sequer. Vocês têm noção de como isso é absurdo? Não tem como a gente simplesmente não seguir o mestre dos mestres. É impossível, cara. É impossível. Eu, você, qualquer ser humano, nós pecamos inúmeras vezes todos os dias. Todos os dias. Já pararam pra pensar o quão difícil é a gente querer o bem de pessoas que foderam a nossa vida? Vou falar nesse linguajar bem chulo, né? Mas tem noção de como é difícil? É muito difícil, rapaziada. É muito difícil. Só que, novamente, por isso que a porta do céu é estreita, né? O reino dos céus não é para todos, porque é difícil. É difícil seguirmos a Cristo. É difícil seguirmos a Deus. E nunca, jamais na nossa vida nós seremos perfeitos. Só que a gente pode ser melhor sempre. Entende? A gente pode ser melhor sempre. O que vocês preferem? É desistir e, né, não ter a vida eterna ao lado do Criador? Ou tentar? E mesmo você não tendo certeza de que você vai conseguir, pelo menos você tentou. Eu prefiro tentar, até o último suspiro da minha vida. De negar a carne, o corpo que eu estou, né? Que só quer coisas rápidas, superficiais, diabólicas, satânicas desse mundo. Eu prefiro negar todos os dias quem eu sou, para eu ter 1% de chance de ser aceito no reino dos céus. É isso que eu quero pra minha vida. Não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cara, vencer o mundo é absurdo, tá? Rapaziada, eu falo do meu coração. Muito difícil vencer o mundo. É muito difícil. São pequenos detalhes que acontecem na nossa vida que mexem tanto com a nossa cabeça, cara. Entende? É luxúria, é profanação, é desejos impuros, é raiva, é revolta, é tristeza, é injustiça. O mundo ele tá de cabeça pra baixo, cara. Então, vocês têm noção de como é difícil vencer o mundo? Nós somos incentivados a fazer merda todos os dias. A gente vê todo mundo à nossa volta ganhando rios de dinheiro, fama, visibilidade, tudo desse mundo aqui, né? E tudo um bando de gente lixo que não agrega nada na vida das pessoas, que vendem seus valores, vendem seus princípios, agradam ao sistema, agradam ao maligno, divulgam casa de aposta, né? Vendem seus corpos, incentivam a traição, incentivam a tratar a mulher que nem objeto. Mulheres aceitam, né? A gente vive num mundo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Então, você tem noção da dificuldade que é vencer o mundo? E mesmo a gente vendo tudo isso de cabeça para baixo, eu, você, todos os seres humanos caímos nesse mundo sempre por causa da porra da carne. A carne que quer tudo fácil, que é tudo prazeroso, tudo gostoso, tudo felizinho. Vocês têm noção do quão é difícil vencer esse mundo? Só que eu digo e repito, por isso o céu não é para todos. Entende? E só vale uma coisa nessa vida. Sigam a Jesus Cristo. É ele que é exemplo, é ele que tem que ser seguido. Não é fulano, beltrano, ciclano, não sou eu, não é ninguém, é Cristo. Eu não morri na cruz
para apagar o pecado dos outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Esse é muito difícil pra mim. Eu falo do meu coração, é muito difícil. Eu vejo tanta merda, eu vejo tanta gente pútrida que não se arrepende, sabe? Não que eu seja exemplo, eu não sou melhor que ninguém, eu nunca vou ser, rapaziada. Só que eu vejo tanta gente lixo e bate no peito falando que é um lixo mesmo, sabe? Que é muito difícil. Amar o próximo nos dias atuais é um negócio muito difícil. Eu falo do meu coração, da minha alma, eu não sou um cara falso, eu sou um cara super transparente. Eu falo que isso é muito difícil. Amar a Deus, pra mim, é a coisa mais fácil do mundo. De verdade, eu amo tanto Deus, eu amo tanto Jesus. Mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Eu daria a minha vida 500 vezes por ele, se fosse necessário. Entende? Só que amar o próximo é muito complicado, rapaziada. É muito complicado. É uma luta diária. É uma luta diária. É muita injustiça nesse planeta. Entende? Só que a gente não pode deixar de tentar. Eu acho que o, o ato, né? O melhor ato que eu estou fazendo atualmente é vir aqui e tentar passar uma mensagem bacana, entende? Tentar passar uma visão da hora sobre Deus, ajudar alguém positivamente, motivar alguém a fazer uma atividade física, a se cuidar, a cuidar do seu templo, a criar uma conexão real com Deus, a buscar, a cuidar da sua mentalidade, do seu corpo, a buscar realmente o que importa nessa vida, que são as coisas simples. Eu acho que talvez o meu ato de amor ao próximo seja esse, entende? Talvez. Mas eu sempre penso e sempre pensarei que eu não mereço nada que eu tenho. Eu sou um pecador pútrido que não merece nem um pingo da energia de Cristo. Eu tô aqui. Posso falar uma parada? Eu vivo isso constantemente. Entre erros e acertos. Nós não somos perfeitos, entende? E de verdade, não tem coisa pior do que você se sentir distante da energia de Deus, distante da energia de Cristo. Não tem coisa pior, cara. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Quando nós somos tirados de Deus, de perto de Deus, por pecarmos, a gente se sente tão vazio, a gente se sente tão distante, tão pútrido, tão sujo, tão nojento. Eu não consigo pecar e ficar tranquilo, rapaziada, de verdade. Eu me sinto um bosta. Eu me sinto um lixo. E mesmo assim, Cristo que morreu na cruz por mim tá lá me esperando de braços abertos. Isso é um tapa tão grande na minha cara. Entende? Mas eu vivo isso constantemente. Eu acho que as pessoas têm que ser mais transparentes, né? E entender que a vida é assim, é altos e baixos, erros e acertos. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Entende? E eu falo do fundo da minha alma. Eu não mereço nada do que eu tenho, eu não mereço nem acordar com saúde. Eu tenho certeza que dos pecadores eu sou o pior. Entende? E a única coisa que me conforta é sentir a presença de Deus e a presença de Jesus Cristo. Mais nada me conforta nessa vida, de verdade. De verdade mesmo, rapaziada. A pior coisa do planeta Terra é se distanciar do Criador. Eles pedem coisas terrenas. Posições de prestígio, à minha direita, à minha esquerda, na glória. Eles são humanos, o que você esperava? Eu também sou humano. Eu estava no círculo mais íntimo. Isso é verdade, né? A gente só perde merda. A gente só pede coisas supérfluas. A gente só pede coisas mundanas. O ser humano, ele não pede pra amar o próximo. Ele não pede sabedoria. Ele não pede inteligência. Ele não pede perdão. O ser humano, ele pede um carro de luxo. O ser humano, ele pede uma casa grande. O ser humano, ele pede riqueza mundana. O ser humano, ele pede status, fama. Nós somos ridículos. Esse que é o fato.
Jesus Cristo veio para a Terra, foi colocado numa cruz para pagar nossos pecados. E a única coisa que eu e você fazemos é pecar mais e mais e pedir coisas materiais para Ele. Rapaziada, nós somos patéticos, rapaziada. O ser humano é patético. E já era. Jesus sempre estará com você. Nos dias em que tudo parece dar errado, nas horas em que o silêncio dói e até quando a fé parece fraca, você pode. Sabe quem vai faltar na festa de Natal? O aniversariante do dia. Como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas. Vocês já pararam para pensar o quão estranho é? Primeiro, Jesus Cristo não nasceu no Natal. Digo e repito isso, tá bom? Procurem aí em qualquer lugar que vocês quiserem, na Bíblia, onde for. Jesus Cristo não nasceu no Natal, tá? O Natal, ele é um ritual pagão. A gente coloca um pinheiro na nossa casa por resquícios de rituais pagãos, certo? E olha como o sistema ele é inteligente. No dia que eles inventaram que é o nascimento de Jesus, que não é o dia certo, de vez eles colocarem Jesus como, né, o centro das atenções, eles colocam um Papai Noel. Aí nós, seres humanos, né, desde pequeno, incentivamos as nossas crianças, incentivamos, né, a nova geração e todo mundo a idolatrarem o Papai Noel com a sua roupa vermelha, né? Por coincidência, é sempre roupa vermelha. Não tô falando nada, mas é sempre roupa vermelha. Será que é pagão? Não sei, imagina. É sempre vermelho, né? Nós incentivamos as crianças a acharem que vai descer um velhinho de gorro vermelho pela chaminé, mas nós não incentivamos as nossas crianças a se ajoelharem, orarem para Cristo e desde já entenderem que o mestre é esse aqui, ó, que foi crucificado por nós. Entende? E que o presente quem dá é ele. Todos os dias na nossa vida, quando a gente acorda e dorme com saúde, mesmo não merecendo nada. Então, vão vendo de como o mundo é ardiloso, né? Então, se atentem, abram a mente de vocês, parem de simplesmente replicar comportamentos. E Jesus não tem onde repousar. Não há espaço para ele nas casas dos hipócritas de ceia. Rapaziada, deu bastante vídeo. Eu acho que eu vou fazer mais umzinho e marcha. Porque eu tenho que trabalhar, tenho coisa pra fazer, né? Talvez eu faça mais vídeos assim, gostei muito de falar sobre isso. Eu vou ver se eu procuro uns nichos diferentes. Pra não ficar falando a mesma coisa também. Mas eu vou começar a fazer umas paradas assim, certo? You don't have to be. Eu vou curar sua... Oi, posso entrar pra... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. Entrar na igreja não significa que você está salvo. Quantos de vocês entram na igreja, mas deixam Deus do lado de fora? Vocês repetem orações... Isso daqui é um fato, tá? Isso daqui é um fato. Eu sei que isso daqui é uma edit, tá? Não é a fala original da série, mas enfim. É o seguinte. Ir para a igreja não significa que você será salvo e que você é santo. Muito longe disso. Primeiro, não existem santos. E segundo, nenhum ser humano merece a salvação. Sejamos sinceros, claros e honestos. Pecamos todos os dias da nossa vida. Nós não merecemos nada, além de pedir perdão e gratidão por ter saúde, por acordar todos os dias. É isso que a gente precisa e merece, só. Entende? Segundo, é nobre você ir a uma igreja, você procurar uma conexão com Deus. Eu não estou criticando ninguém que faz isso. Você faz o que você bem entender da sua vida. Só que não ache que vou à igreja, logo sou salvo. Não é assim que funciona. Você nega a si mesmo? Você toma a sua cruz e segue a Jesus? E seguir a Jesus não é acreditar em Jesus. Seguir a Jesus é: tenho um comportamento ruim na minha vida. Vou mudá-lo e obedecer aos mandamentos de Jesus, pois estou tomando a minha cruz e seguindo ele. É ser obediente ao que é certo. E não fazer aquilo que você quer e depois, ai, tá tudo certo. Eu acredito em Deus, em Jesus. Não é assim. Você nega a si mesmo?
Você nega desejos impuros que todos nós temos? Você melhora como um ser humano na sua semana? Você melhora com a sua família? Você melhora com outras pessoas? Você cuida do seu templo? São várias coisas. A gula é um pecado. Ninguém dá atenção para isso hoje em dia também. Você melhora como um ser humano? Ou você simplesmente acha que você vai numa igreja de segunda? Nem sei dias que dias são, mas enfim. Você vai na igreja no final de semana, né? E logo você vai ser salvo. Porque o pastor, que é um ser humano como nós, pecador e falho como nós, que é idolatrado por muita gente, falou pra você que você vai ser salvo. Rapaziada, não é assim que é as coisas. Você pode ir a uma igreja, você pode ir a um templo, não tem problema nenhum. Só que, novamente, melhore como um ser humano. Negue a si mesmo. E siga a Cristo. É isso que vai te levar à salvação. Não é ir para um templo. Cantam alto, mas saem com... Enfim. Mais um videozinho concluído, certo? Depois eu faço mais. Ótimo dia, tarde e noite pra geral. Tamo junto, certo? Neguem a vocês mesmos todos os dias das suas vidas. Igual eu faço. Eu não sou exemplo e nunca vou ser. Só que eu tô aqui pra passar uma mensagem da hora. Que eu acho que tem pouca gente que faz isso hoje em dia. Bom, rapaziada. Tamo junto. Força e honra.